Boa tarde, eu me chamo Vinícius Carneiro e com o Lucas Polizelli a gente vai apresentar o nosso artigo, que é de energia, eficiência na geração e no transporte de eletricidade combate aos blackouts. O meu e-mail é vinicius.aguiar@fms.br e da minha dupla é lucas.polizelli@fms.br. Primeiramente o resumo. Refere-se à análise da logística de energia atual e seus vulneráveis, abordando ações interventivas que potencializam a eficiência da geração de eletricidade em combate aos blackouts. Uma vez que os apagões relatados nas metrópoles e periferias do Brasil já trouxeram consequências tanto no âmbito social quanto econômico, sendo o objetivo compreender as causas e impactos da perpetuação dos apagões nos municípios brasileiros, bem como sugerir soluções aos principais obstáculos no fluxo de eletricidade, desde as usinas geradoras até os consumidores, envolvendo ainda as entidades responsáveis pela gestão do sistema energético brasileiro e sua função no combate aos blackouts. A metodologia de execução foi pesquisa bibliográfica, apoiada em algumas plataformas como o Google Acadêmico, bibliotecas digitais de pós-graduação e domínio público, somadas a entrevistas virtuais desenvolvidas pelos pesquisadores. Os resultados manifestam que a negligência dos fornecedores de eletricidade para com seus consumidores mantém a irregularidade dos serviços prestados em diversas logística de energia, como o uso de equipamentos ultrapassados, falhas humanas, ausência dos sistemas de proteção, entre outros, colaborando assim com a persistência dos blackouts. As conclusões apontam para a necessidade de investimentos em infraestrutura e de incentivo às novas tecnologias acrescidas à manutenção e monitoramento constante de equipamentos, ou seja, a demanda por profissionais preparados e, sobretudo, por comprometimento das empresas e corporações responsáveis pela geração e transporte de energia elétrica, em prol do funcionamento ininterrupto de serviços básicos como a iluminação pública e residencial, algo de irrefutável importância no cotidiano de todo cidadão. O contexto, ele refere-se à análise logística de energia atual e suas etapas vulneráveis, abordando ações que potencializam a eficiência na geração e no transporte de eletricidade em combate aos blackouts. Uma vez que os diversos apagões relatados em metrópoles e periferias do Brasil já trouxeram consequências tanto no âmbito social quanto econômico, sendo que o contexto, inserido na gestão energética do Brasil, também tem que ser levado em consideração que os blackouts vêm nas mais diversas áreas e cidades, sendo mais comum nas regiões periféricas e rurais, áreas rurais, porém, ainda assim, acontecem nas metrópoles e capitais, como a que ocorreu nesse país em 2020, E, assim, essa queda de energia, esse blackout, apagão, interrompe totalmente com qualquer que seja a atividade que necessita dele. Sendo que a energia elétrica é algo que vai das mais simples ações a mais complexas, Então, interrompe a sua geração, distribuição, qualquer que seja o âmbito dessa gestão de energia, se interrompe com diversas ações da sociedade. E o objetivo é compreender as causas e impactos da perpetuação dos apagões nos municípios brasileiros, bem como sugerir soluções aos principais obstáculos no fluxo de eletricidade, desde as geradoras até os consumidores, envolvendo ainda as responsáveis pela gestão do sistema energético brasileiro e sua função no combate aos blackouts. Então, o objetivo é compreender desde o antes até depois, Então, antes desse blackout ocorrer, por que dele ocorrer, E o que ele causou ocorrer, E ainda assim sugerir soluções para que ele ocorra ou pelo menos ocorra com maior raridade. A metodologia de execução foi a pesquisa bibliográfica apoiada em plataforma como o Google Acadêmico, bibliotecas digitais de pós-graduação e o público, somadas a entrevistas virtuais desenvolvidas pelos pesquisadores, que no caso foi uma pesquisa desenvolvida com 9 pessoas que testemunharam o apagão no estado do Amapá, que presenciaram, estavam lá, e suas opiniões, o que eles viram, o que eles acharam, e do ponto de vista deles, como foi o tratamento para resolver esse apagão. E se realmente eram constantes esses apagões por lá. Os resultados manifestam que a negligência dos fornecedores de eletricidade para com seus consumidores mantém a irregularidade dos serviços prestados em diversos processos da logística de energia, como o uso de equipamentos ultrapassados, falhas humanas, ausências do sistema de proteção e outros, colaborando à persistência dos blackouts. Então, qualquer que seja o âmbito em que ocorre essa falha, esse erro, essa falta de manutenção,
pode ocorrer de interromper com o fornecimento dessa energia, né? Interrompendo diversas ações e, assim, qualquer que seja o erro, ele pode, no futuro, mais pequeno que seja, ele pode causar um blackout ou um apagão. Conclusões apontam para a necessidade de investimentos em estrutura e de incentivo às novas tecnologias acrescidas à manutenção e monitoramento constante de equipamentos. Ou seja, há demanda por profissionais preparados e, sobretudo, por comprometimento das empresas e corporações responsáveis pela geração e transporte de energia elétrica, em prol do funcionamento ininterrupto de serviços básicos como a iluminação pública e residencial, algo de irrefutável importância do cotidiano de todos os cidadãos. Aqui algumas imagens a respeito do assunto, né? Uma hidrelétrica, linhas de transmissão, geração de energia. Bom, logística de energia. A fim de compreender o assunto logística de energia, deve-se ter em mente que a palavra logística significa gestão, gerenciamento e tudo relacionado às atividades de produção e distribuição de determinada mercadoria, que, neste caso, trata-se da própria energia elétrica. Em vista disso, desde as usinas até as residências, há demanda pela logística adequada, a fim de que o produto final, no caso a energia, não sofra interrupções em seu percurso. Verifica-se que atividades diárias, sejam elas individuais ou coletivas, demandam dessa, como trabalhar e estudar sobre ambiente iluminado, utilização de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos, assistir televisão, entre outras, provando assim a necessidade de atenção perante as etapas da logística de energia atual, pois é através dela que a energia elétrica é gerada e transportada. Olá, eu sou Lucas Polizelli Pereira, aluno de Engenharia Elétrica da UFMS, e em continuação ao que afirmava o meu colega Vinícius Carneiro nos slides anteriores, eu trago aqui alguns outros pontos da logística de energia atual, focados principalmente nas falhas nas etapas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Entre elas, nós temos a pouca transparência por parte das empresas e órgãos responsáveis pela gestão do sistema energético brasileiro perante os seus consumidores, sobretudo no que tange à situação atual da logística de energia, além do pouco investimento em equipamentos importantes, como transformadores, cabos de transmissão, para-raios e outros essenciais, desde as usinas até as residências que receberão essa energia. Com relação ao problema da pesquisa, que seria a ineficiência na geração e no transporte de eletricidade e persistência dos blackouts, nós temos que o interesse em lucratividade através da venda do excedente de energia elétrica gerada pelas grandes usinas ainda sobressai em relação ao interesse de garantia de serviços de qualidade pelo sistema energético brasileiro. E esse fato é muito comum, sobretudo na região norte brasileira, onde aconteceu o apagão do Amapá em 2020. E esse evento deixou inúmeras consequências na vida e no fluxo urbano dos cidadãos, tal como relata o estudante Guilherme Mota Carvalho, quando ele fala que celulares ficaram sem sinal por muito tempo, mas o Wi-Fi funcionava em locais que tinham gerador de energia, como shopping, por exemplo. Ou seja, mais uma vez, nós afirmamos a importância e necessidade de investimentos em equipamentos e ferramentas adequados ao sistema energético brasileiro, uma vez que a principal causa apontada para o apagão do Amapá em 2020 foi a ineficiência de transformadores em uma subestação local, de forma que dentre os 3 que deveriam estar operando, apenas 2 ainda tinham algum potencial de funcionamento, mas a sobrecarga de energia elétrica acabou por queimar esses 2 aparelhos, resultando no apagão de um estado quase inteiro. Em relação aos resultados e discussão da pesquisa, a gama extensa de resultados obtidos na pesquisa e coleta de dados permite não apenas esclarecer a logística de energia, mas também possibilita apontar as principais causas da ineficiência na geração e no transporte de eletricidade e persistência dos blackouts, ou seja, o problema. E, além disso, permite expor e justificar sugestões de ferramentas e métodos a serem utilizados em prol da solução às irregularidades no sistema energético brasileiro, de forma a promover a eficiência na geração e no transporte de eletricidade em combate aos blackouts. A logística de energia enfrenta desafios, sobretudo na gestão do sistema energético brasileiro, uma vez que a negligência dos fornecedores de eletricidade para com seus consumidores mantém irregularidades nos serviços prestados, como o uso de equipamentos ultrapassados, a fim de reduzir os gastos, a ausência dos sistemas de proteção, falhas humanas
fatores estes que permitem a persistência dos blackouts nas metrópoles e periferias do país. Ademais, a ineficiência na geração e no transporte de eletricidade tem como consequência a persistência dos blackouts, ou seja, a falta de elaboração e estratégias ocasiona um problema de frequentes apagões nas cidades brasileiras, prejudicando a dinâmica de vida urbana com interrupções de serviços de toda natureza, como telecomunicações, transporte público, comércio e outros. A exemplo do apagão no Amapá, que ocorreu em 2020, que, tal como afirmam as testemunhas entrevistadas pelos pesquisadores deste artigo, todos os seus relatos são similares no que tange às consequências que o apagão trouxe ao fluxo de informações, pessoas, mercadorias e outros serviços. A eficiência na geração e no transporte de eletricidade em combate aos blackouts é algo debatido a fim de beneficiar a todos que utilizam a eletricidade, de forma que os órgãos responsáveis devem se responsabilizar pelas falhas presentes nas etapas da atual logística de energia e buscar por soluções inovadoras, mudanças na forma de geração de energia, adoção de projetos de pesquisa com potencial de evitar eventuais blackouts, além de potencializar a geração e o transporte de eletricidade. Portanto, é a fim de garantir a qualidade de serviços prestados nas etapas de geração, transmissão e distribuição de energia e, consequentemente, proporcionar o combate aos blackouts, que há necessidade de investimentos em infraestrutura e de incentivo a novas tecnologias acrescidas à manutenção e monitoramento constantes de equipamentos, uma vez que essas são ações cujas consequências de sua aplicação são melhorias consideráveis nos sistemas operacionais de geração, transmissão e distribuição de eletricidade, que, como mostram os resultados, não são a parte da logística de energia colocadas como prioridade pelos órgãos de gestão do sistema energético brasileiro. Aqui temos algumas referências dos principais sites, blogs, artigos, sejam de pós-graduação, trabalhos de conclusão de curso ou outros provenientes do domínio público ou Google acadêmico, que serviram para embasamento e fundamentação da argumentação nesta pesquisa. Por fim, gostaríamos de agradecer ao professor Dr. Wilson José Gonçalves, responsável pela orientação dos pesquisadores ao longo da execução do artigo apresentado à disciplina de Legislação, Ética Profissional e Cidadania, as 9 testemunhas do apagão no estado do Amapá, em 2020, que colaboraram à fundamentação e argumentação deste artigo através de seus relatos e informações ofertadas através da entrevista elaborada pelos próprios pesquisadores, e além de todos os amigos e familiares que apoiaram essa jornada.